Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Bem, vamos iniciar mais um conteúdo do nosso livro Manual Compacto de Geografia, né? Depois de dois conteúdos, né, de geopolítica, né, que a gente estudou sobre a origem e ascensão do Estado Islâmico, e depois a gente fez outro vídeo falando do auge, a queda e também da morte de seu líder, né, do Estado Islâmico. Né? Aí após esse conteúdo que a gente fez de geopolítica, a gente vai voltar para o conteúdo do livro e naturalmente nosso próximo conteúdo de geopolítica será o que ficou em segundo lugar, né? Porque vocês se lembram, eu fiz uma enquete que vocês escolheriam se vocês queriam que eu falasse sobre o Estado Islâmico ou sobre a Caxemira. A gente vai estudar a questão da Caxemira no nosso próximo conteúdo. Mas bem, vamos voltar a falar do conteúdo do livro. Lembrando que esse conteúdo estará disponível apenas no YouTube, Instagram e TV. Não terão mais as aulas, né? Que eu disponibilizo, né, no YouTube, né? No Instagram a gente vai trabalhar apenas com impacto geográfico. Estou preparando já o impacto geopolítico, desculpe. Impacto geográfico não, impacto geopolítico, para discutir com vocês sobre acontecimentos geopolíticos a nível internacional. Já estou preparando para vocês e em breve eu já estarei divulgando. Vamos estudar agora, né, o nosso conteúdo 5, né, do nosso Manual Compacto de Geografia, que será sobre a hidrografia brasileira. Vamos lá, beleza? Vamos lá? Vamos lá. Todo o conteúdo, né, será extraído do livro. Né? Vou ler totalmente do livro nosso conteúdo aqui de hidrografia brasileira. Né? Estarei lendo para vocês acompanharem. Vamos lá. A hidrografia brasileira, parte 5 de nosso conteúdo. Nós trataremos sobre a importância da água, né? Hidrografia brasileira, né? Estudos hidrográficos, né? Hidro, água, grafia, estudo. E então, se a gente juntar esses dois termos, né? Esses dois radicais, hidro e grafia, significa que a hidrografia é o estudo da água, mas esse termo estudo da água fica muito amplo. Aí a gente pode ter uma redundância de que hidrografia seria o estudo dos rios, sobre os rios. Vamos lá, vamos estudar sobre a hidrografia. Eita. A importância da água. A água é indispensável para a vida e muito importante para a maior parte das necessidades humanas. Consumo diário nas nossas moradias, irrigação de plantações, geração de energia, fonte de alimento, né, a pesca. A gente pesca da água, né? Ou seja, água dos mares, ou seja, água dos rios. Consumo do gado, o gado precisa beber água. Navegação, lazer, etc. Lazer, né? Parque aquático, a piscininha que a gente tem em casa, né? A praia que a gente frequenta. Mas bem, lembrando com cuidado, viu, galera? A gente ainda está em um período bem restritivo, né? Tenho só um adendo aqui, eu tenho alguns conhecidos, alguns colegas e até amigos meus que estão acometidos com a Covid-19, então peço que vocês tenham bastante cuidado na hora do lazer, né? A pandemia ainda não acabou. Bem, historicamente muitos povos envolveram-se em conflitos pelo seu controle e atualmente a situação não é diferente. Hoje a gente vê guerras, né, que são por questões religiosas, né, como essa da Síria, né? Dizem que é por questões religiosas. Eu já não vejo dessa forma, mas uma parte diz que é por questão religiosa, né? A gente vê guerras por questões religiosas, a gente vê guerra por petróleo, né? Terroristas querendo tomar controle do poder de determinados países para que impor os seus estatutos, mas que na verdade a gente sabe que o intuito dessas facções, dessas organizações, são para impor a mão na economia, né? E assim ter o controle da produção de petróleo, principalmente em áreas do Oriente Médio, Ásia Central, enfim, a gente já está acostumado a ver isso. Hoje as guerras são por conta disso, né? Diferenças étnicas, petróleo, questão religiosa. As guerras são puramente geopolíticas nesses aspectos. Só que no futuro, que não está tão distante assim, a gente vai ver uma guerra, um novo tipo de guerra. E a guerra será por nada mais nada menos que o controle da água. A guerra será por água, né? Principalmente naquelas regiões
onde a escassez de água é bem forte, bem relevante. Então a gente vai ver, né, a gente já está mais perto do que longe que a gente comece a ver conflitos territoriais por disputa pelo controle da água, né? Apesar de ser considerado um recurso natural renovável, a água doce apresenta uma distribuição irregular no planeta Terra. Milhares de pessoas não dispõem desse precioso recurso natural e a situação vem se agravando devido às ameaças crescentes de deterioração. O aquecimento global, o desmatamento, a ampliação das áreas urbanas e a poluição são as principais ameaças dos recursos hídricos, né? Recursos hídricos que são rios, lagos, mares, oceanos, geleiras e águas subterrâneas. Até mesmo a água subterrânea, né? O nosso lençol freático vem sendo contaminado. E aqui uma notinha de rodapé que vem falando sobre o ciclo da água. O primeiro ciclo da água é que a água que cai, a água da chuva cai nos rios, oceanos, mares e lagos. Ela também penetra nas rochas e no solo, formando reservatórios subterrâneos de água. Os raios solares aquecem a superfície terrestre e provocam a evaporação da água. O vapor da água forma as nuvens. A água das nuvens volta para a superfície terrestre em forma de chuva, o que mais uma vez chega aos rios, oceanos, mares, lagos e penetra nas rochas do solo. É um ciclo, né? Eu queria chamar de ciclo vicioso, né? É um ciclo, né? A água da chuva cai, ela cai nos rios, nos mares, penetra no solo, né? Até alcançar o subsolo. E de lá para cá, né? O sol, né? Ele provoca a evaporação da água, né? O sol ele vai tipo chupando a água, né? Provoca a evaporação da água, né? Aí o que é que acontece? Existem as nuvens que são formadas justamente pelos vapores de água, né? E as nuvens elas seguram essa água que vai sendo evaporada pelo sol, né? Esse processo de evaporação. Então, com essa sucção, né? Com essa segurança, né? Com uma seguração, né? Não sei nem se existe essa palavra, mas vou usar esse termo aí. Com essa seguração que a nuvem faz com a água que o sol está lá evaporando, né? E essa água fica na nuvem e a pressão atmosférica vai fazer com que essa água que está lá suspensa na nuvem, né? Ela desça de novo e repita todo o ciclo de renovação das águas, né? Por isso que a água é um recurso renovável, né? E a chuva ela é importantíssima para que a gente tenha essa renovação. Vamos trabalhar aqui a rede hidrográfica brasileira, né? Rede hidrográfica brasileira. E a gente vai entrar no mérito das características gerais da rede hidrográfica brasileira, dos rios, lagos brasileiros, do que compõe a hidrografia brasileira. Características gerais. O Brasil apresenta um território rico em recursos hídricos. Nosso país detém cerca de 15% da água superficial existente na Terra, né? Ou seja, 15% de toda a água do mundo está aqui no Brasil. A gente tem os rios mais importantes do mundo, né? Além de extensas reservas de águas subterrâneas, essa riqueza, embora haja problemas de escassez de água na região Nordeste, né? Apesar do Brasil ser um país rico, abundante em água, a nossa região Nordeste não reflete isso. Principalmente no interior nordestino, né? Principalmente nas áreas de sertão. Os sertões nordestinos, né? O sertão nordestino é basicamente muito pobre em água, né? E isso é resultado da combinação de elementos naturais como o clima e o relevo, favoráveis em grande parte do país, né? O clima, ele influencia bastante nisso, né? Na escassez de chuva, né? O clima semiárido, ele propicia, né, que não haja uma regularidade nas chuvas no sertão nordestino, né? Então isso vai muito de questão das características do relevo e também do clima da região, né? É uma área de depressão. O sertão nordestino, né, ele está numa área de depressão e de clima semiárido, né, e isso prejudica muito a regularidade das chuvas, né. O Planalto da Borborema, ele meio que não deixa a água da chuva a chuva que vem do litoral, das regiões litorâneas do Nordeste, passar lá para o sertão e para as áreas de agreste também.
sendo que grande parte, né, boa parte da origem, né, das chuvas que caem no sertão são oriundas da região amazônica. As principais características da rede hidrográfica brasileira são: o Brasil é um país rico em rios e pobre em formações lacustres, lagos, lagoas. A grande riqueza de cursos d'água ocorre devido aos elevados índices pluviométricos, chuva, na maior parte do país, responsáveis pela densa rede fluvial, composta por uma grande quantidade de rios volumosos. No caso dos lagos, devido à estrutura geológica e ao relevo, geralmente lagos são de origem tectônica ou glacial. Né? Os lagos, né, eles são formados por origem tectônica, ou seja, uma atividade tectônica, um terremoto que fez um buraco em uma determinada região. E quando veio um período de chuva severo, alagou aquela região e a região está alagada até hoje, a formação do lago ela se dá por essa origem tectônica, ou então por origem glacial. Tipo, numa área em que ocorreu o período de glaciação, e depois acabou esse período de glaciação, ficou lá como herança o derretimento do gelo que existia na época glacial daquela região, ficou como herança lá um lago que teve origem do derretimento do gelo da era glacial que aquela região passou. Deu para entender? Vamos lá, vamos voltar. O território brasileiro apresenta pequena e insignificante quantidade desses elementos naturais, né? O Brasil tem poucos lagos, né? Tanto é que ele colocou aqui que o Brasil é pobre em formações lacustres. As principais formações lacustres do Brasil são a Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul, e a Lagoa Mirino, também no Rio Grande do Sul, originada pelo acúmulo de sedimentos marinhos. Também a região lá, aqui do estado de Alagoas, né? Tanto é que dá origem ao próprio nome do estado, né? Lá tem essas formações lacustres, né? Que são heranças de atividades tectônicas, né? Aconteceram terremotos ali naquela região que propiciaram a formação daquelas lagoas ali. Vamos lá, outra característica. Os rios brasileiros são predominantemente de planaltos. Eles nascem nas regiões altas dos planaltos, os rios brasileiros, que determina um grande potencial hidrelétrico devido à ocorrência desse tipo de terreno e de corredeiras e de quedas d'água. Né? Como os rios brasileiros eles são, em sua maioria, de origem planaltinas, né? E eles vêm, lógico que seguindo pela força da gravidade, né? Os rios brasileiros eles descem do planalto. Né? E a descida, a correnteza, faz com que esses rios tenham grandes potenciais hidrelétricos, né? A gente tem vários exemplos, como por exemplo o Tocantins, Araguaia, o próprio Rio São Francisco, né? Então, essa é uma característica dos rios brasileiros. O regime de alimentação dos nossos rios é basicamente pluvial, ou seja, depende das chuvas. Né? Nossos rios, na grande maioria, né, quase que a totalidade deles, quase que 100% deles, dependem das chuvas para se manterem vivos. Apenas o rio Amazonas, esse é uma exceção, depende em parte do derretimento da neve, né, regime nival da Cordilheira dos Andes, onde nasce. Para quem não sabe, né, o rio Amazonas ele não é um rio 100% brasileiro. Né? No rio Amazonas ele nasce no Peru, né? Ele nasce aqui no nosso país vizinho, lá na Cordilheira dos Andes, né, na região montanhosa da Cordilheira dos Andes. Então, a Cordilheira é uma região montanhosa, né? Nossa. Né, a nascente dele lá depende da neve que derrete, né, do topo das montanhas da Cordilheira. Aí essa vazão desce, né, e forma o rio Amazonas, né? E ele entra, né, ele adentra no território brasileiro com sua fonte de alimentação sendo tanto, né, o regime nival, né, o derretimento dessas neves, quanto a regularidade das chuvas ali na região norte, na região amazônica brasileira. Nossos rios apresentam como os principais, né, de forma geral, né, voltando aqui, eu acabei me confundindo, vou falar sobre a continuidade do regime nival. De uma forma geral, predomina o regime pluvial, né, tropical, cheias de verão e vazantes de inverno. Nossos rios apresentam como principais dispersores de água a Cordilheira dos Andes, o Planalto das Guianas e o Planalto brasileiro. Né? A nascente dos rios elas dependem desses planaltos. A maioria dos rios é perene, isso é, nunca seca totalmente. Né? Os rios brasileiros eles nunca secam totalmente. Apenas alguns rios do sertão nordestino são intermitentes, secam totalmente durante o período de estiagem. Tem aqueles rios, né, que secam totalmente e só ficam cheios no período de cheia. Né?
Alguns riachos, na verdade, do sertão nordestino são assim. Mas a maioria dos rios no sertão são perenes, que eles nunca secam totalmente, só secam no período de longa estiagem. Os rios brasileiros são direta ou indiretamente afluentes do Atlântico, drenagem exorreica, em consequência da presença da cadeia andina, que impossibilita a passagem dos rios em direção ao Pacífico. Uma característica bem interessante dos rios brasileiros é que eles seguem, a maioria deles seguem, a maioria não, né? Praticamente todos seguem em direção ao Atlântico, né? Ao leste, e nunca em direção ao oeste, nunca em direção ao Oceano Pacífico. Por quê? Por conta da Cordilheira dos Andes, que impede a migração dos rios para o Oceano Pacífico, né? O Brasil poderia sim ter uma saída para o Oceano Pacífico, se caso algum rio desse, né, uma saída falando de maneira hidrográfica, né, falando nesse termo. Se algum rio brasileiro tivesse uma nascente aqui no Brasil, por exemplo, e migrasse lá para o Peru, né, para o Chile, então se algum rio brasileiro tivesse uma saída, tivesse esse sentido, né, a gente teria uma saída de hidroviária para o Oceano Pacífico. Mas como tem a Cordilheira dos Andes no meio, a gente não tem, né? E quanto à foz, há predominância de estuários, exceto no rio Parnaíba, que é a foz em delta, e do rio Amazonas, que é o misto de delta e estuário, né? As fozes dos rios, né, são onde os rios desaguam, né? O rio vai dar, onde ele vai desaguar. A maioria das fozes dos rios são em estuário, que é aquela foz, né, tipo como se fosse assim aberta, né, em canal. A foz em delta são aqueles tipos de foz que tem ilhas, né, pequenas ilhas, né, ilhotas ou até mesmo grandes ilhas na sua foz. Bem, pessoal, esse foi aqui mais um vídeo nossa aula de hidrografia. Espero que vocês tenham curtido. A gente volta, né, na próxima aula, amanhã, falando sobre rios e relevo e justamente sobre as bacias hidrográficas brasileiras, né, sobre os principais rios brasileiros. Espero que vocês tenham gostado, curtido o vídeo. Não se esqueçam, se inscrevam aqui no canal, curtam, deem like, compartilhem esse vídeo com seus amigos e estamos aqui pronto para tirar suas dúvidas. Muito obrigado, pessoal. Falou, valeu!